Domingo, 5 de julho de 2026, MetLife Stadium, Nova Jersey. O Brasil é eliminado nas oitavas de final de Copa do Mundo, a pior campanha da seleção em 36 anos. E no meio disso tudo, um homem de 34 anos entra no segundo tempo, poucos minutos em campo e marca o único gol brasileiro do jogo, de pênalti aos 54 minutos. Esse homem é Neymar, e essa cena resume a carreira dele melhor do que qualquer título que ele não ganhou. Porque hoje eu não vou te contar só sobre um jogo, eu vou te contar a história do jogador brasileiro mais talentoso da sua geração e por que, mesmo assim, ele nunca virou um rei. Antes de falar da queda, precisa entender a altura da onde ele veio. Neymar não foi só mais um garoto promissor do Santos. Ele foi anunciado como herdeiro direto do Pelé antes mesmo de estrear numa Copa do Mundo. Em 2010, já tinha gente clamando pela convocação dele para o Mundial da África do Sul. Quando finalmente chegou a hora, em 2014, em casa, era para ser a coroação. 2 gols na estreia contra a Croácia, seleção inteira girando ao redor dele, o Brasil seria hexacampeão e Neymar seria o rosto disso. E aí veio o joelho do Zúñiga nas costas dele, nas quartas de final. Fratura na vértebra, fora da Copa. O Brasil, sem ele, tomou 7-1 da Alemanha na semifinal mais humilhante da história do futebol brasileiro. Foi o primeiro sinal de um padrão que ia se repetir a carreira inteira. O Brasil precisando de Neymar para sonhar grande e o corpo dele não aguentando segurar esse sonho até o fim. Em 2018, na Rússia, Neymar chega discutido, mas ainda como a principal esperança. O Brasil cai nas quartas para a Bélgica. Ele sai criticado. Rolava demais no chão, segundo a crítica, virou meme internacional, vocês lembram? Em 2022, no Catar, de novo o ciclo. Lesão na estreia, ficou fora de 2 jogos na fase de grupos, voltou nas oitavas, fez gol e deu assistência contra a Coreia do Sul, parecia que seria ali a vez dele. Mas nas quartas, contra a Croácia, o Brasil caiu nos pênaltis. E o Neymar chorou muito no gramado. Aquela imagem valeu mais que qualquer estatística. E aí chegamos em 2026, nos dias de hoje. Aos 34 anos, a convocação já foi notícia por si só. Depende dele, disse o Ancelotti numa clara referência à forma física. E comparado a 2022, Neymar tinha menos participações em gols, menos passes certos, menos protagonismo dentro de campo. Um jogador em declínio técnico, carregando o peso de uma geração inteira que não conseguiu ganhar nada. Mas mesmo assim foi convocado, porque mesmo diminuindo, ainda era o Neymar. E o Brasil, historicamente, prefere apostar no nome do que confiar só no presente. Mas antes de continuar, presta atenção nesse detalhe, porque ele importa para o final desse vídeo. O jogo da eliminação contra a Noruega de hoje aconteceu no MetLife Stadium, em Nova Jersey. E esse não é um estádio qualquer para ele. Foi ali que há quase 16 anos antes, em 10 de agosto de 2010, que Neymar fez sua estreia pela seleção brasileira principal, um amistoso contra os Estados Unidos. E já naquela noite marcou seu primeiro gol com a camisa verde e amarela. E guarda bem essa informação, ela vai fechar o vídeo de um jeito que você não tá nem esperando. Na fase de grupos, agora em 2026, Neymar mal jogou. Estreou entrando no segundo tempo contra a Escócia, com o Brasil já ganhando de goleada. Contra a Noruega, nas oitavas, o jogo de eliminação, de novo, saiu do banco. E ali, em meio a uma partida que o Brasil estava perdendo, remando contra a maré, veio o pênalti. E o Neymar bateu o pênalti forte no canto, sem chance para o goleiro norueguês. Gol de honra, insuficiente para evitar a queda, mas suficiente para registrar um número histórico, ao lado do Pelé, porque agora ele é o único brasileiro a marcar em 4 Copas do Mundo diferentes. E repara só na ironia do destino. O jogador que deveria ter sido o sucessor do Pelé nos títulos, termina a carreira igualando o Pelé só numa estatística de consolação, enquanto o Brasil é eliminado agora na fase mais precoce em 36 anos. Bom, esse é o resumo perfeito de Neymar. Grande demais para ser esquecido, decisivo o suficiente para flertar com a grandeza, mas sempre um degrau abaixo de virar de fato o campeão pelo país. E aqui entra a pergunta que dá nome a esse vídeo: por que Neymar, com todo o talento que teve, nunca chegou lá? E não foi por falta de habilidade. Tecnicamente, poucos brasileiros, talvez nenhum da geração dele, chegaram perto do que Neymar conseguia fazer com as bolas nos pés. Foi uma combinação de 3 coisas. O corpo que não aguentou, lesão atrás de lesão, sempre nos momentos decisivos.
2014, parte de 2022 e parte de 2026. O timing que nunca fechou. Toda vez que ele estava fisicamente bem, o time ao redor não estava. Toda vez que o time estava forte, ele estava lesionado ou fora de forma. E o peso da comparação. Neymar carregou a sombra de Pelé a carreira inteira. Isso não é justo com nenhum ser humano, mas é o preço de ter sido anunciado como o próximo, antes mesmo de jogar sua primeira Copa. Rei no futebol brasileiro é quem levanta a taça. Neymar chegou perto. 2014 em casa, 2022 nos pênaltis, mais perto não é o mesmo que rei. E 2026, com essa eliminação precoce aos 34 anos, provavelmente fechou a porta de vez. E aqui entra o detalhe que eu pedi para você guardar lá atrás. Depois do apito final, ainda dentro do campo, no MetLife Stadium, Neymar não segurou o choro e numa entrevista rápida à beira do campo, ele encerrou ali mesmo sua carreira na seleção brasileira. Disse que tentou e agora tinha acabado, porque ele tinha começado ali, naquele mesmo estádio em 2010 e agora estava terminando ali também. Pensa nisso com calma. O mesmo palco onde um garoto de 18 anos marcou seu primeiro gol pela amarelinha, cheio de sonhos, cheio de promessas de ser o próximo rei, foi o palco onde esse mesmo homem, aos 34 anos, disse adeus. Não teve roteiro de Hollywood mais redondo que esse. O círculo se fechou sozinho, sem precisar de metáfora forçada. Neymar sai da seleção em 130 jogos com 80 gols. Uma Olimpíadas, no caso, ganhou o ouro em primeiro lugar, uma Copa das Confederações, números gigantes, mas nenhuma Copa do Mundo. E, coincidência ou não, ele se torna apenas o segundo brasileiro na história a disputar 4 mundiais, sem nunca ter sido campeão. O outro foi o Thiago Silva. Neymar não teve um talento de um rei, mas futebol não coroa quem tem talento, coroa quem levanta a taça. E por uma combinação cruel de lesão, timing e expectativa impossível, essa coroa nunca chegou. Ele começou no MetLife Stadium, sonhando ser o próximo Pelé, e terminou no MetLife Stadium, sendo definitivamente só ele mesmo, o maior artilheiro da história da seleção brasileira e o príncipe que nunca virou rei. Se você quiser entender de futebol brasileiro, além do resultado do último jogo, é esse tipo de análise aqui que você vai encontrar aqui no canal toda semana. Deixa o like, se inscreve e me conta nos comentários. Você acha que o Neymar merecia ter sido mais valorizado ou a cobrança sempre foi justa? Te vejo no próximo vídeo.